Olá a todos. Nesta manhã de terça-feira, 20 de setembro de 2022, nós vamos fazer uma postagem especial, extraordinária, em relação à África e à morte da rainha Elizabeth II, que foi sepultada ontem. A mídia, de modo geral, deu uma visão única sobre as realizações e feitos da rainha Elizabeth II. Eu, não satisfeito com isso, como faço todas as manhãs, dei uma corrida de olhos nos jornais, sobretudo o jornal que eu tenho acesso na internet, da TV 5 Monde, que fala sobre as notícias de África. E lá eu encontrei as seguintes notícias. Uma vinda do Quênia, que foi colônia do Império Britânico, e outra vindo da África do Sul. Então, no Quênia, o advogado das vítimas da colonização, Joel Kimutai Bosek, disse que espera e reivindicam uma, vamos dizer assim, uma reparação pelos crimes cometidos durante o imperialismo britânico naquele país. Então, ele é o advogado de uma associação das vítimas da colonização. Eu vou ler aqui uma tradução livre, porque eu extraí desse jornal, escrito em francês. Para os países que obtiveram independência do Império Britânico, particularmente em África, as reações à morte da rainha Elizabeth II são as mais mistas e, por vezes, até hostis. No Quênia, um advogado, Joel Kimutai Bosek, luta para que a coroa britânica reconheça os crimes cometidos durante a colonização do país, que terminou em 63. E aí é interessante a gente lembrar, historicamente, que um dos maiores massacres cometidos pelo Império Britânico no Quênia foi durante a Guerra de Independência. A Guerra de Independência no Quênia foi de 1952 a 1963. Lembrando que a rainha assumiu o trono em 1952. Inclusive, quando o pai dela, o rei Jorge, faleceu, ela estava no Quênia numa missão, porque o pai já estava doente e não podia ir. Então, veja que pouco se falou durante essas celebrações, durante esse evento, sobre esse outro lado da rainha Elizabeth e, né, do seu reinado também. Vale lembrar também uma outra notícia, agora vindo da África do Sul. Eu vou ler a notícia. Por ocasião do funeral da rainha da Inglaterra, os sul-africanos exigiram o regresso do Cullinan I, um diamante sul-africano doado à monarquia britânica em 1907. 1907, né? A África do Sul ainda estava sob o domínio, né, do Império Britânico. Aí eles fazem uma descrição, né, do diamante, que foi exaustivamente mostrado na TV, agora por ocasião da morte da rainha, por alguma das emissoras, né, que transmitiram exaustivamente esse funeral. Então, a descrição do diamante: com uma massa de mais de 3.000 quilates, é o maior diamante em bruto algumas vezes descoberto. Hoje o Cullinan está dividido em dois, depois
do negociante holandês de diamantes Joseph Asser não ter cortado. Hoje, o Culimã adorna o cetro da cruz, o cetro imperial britânico. O Culimã II está inserido numa das joias da coroa britânica, a coroa imperial de escritório. Então diz o jornal que o funeral da rainha foi ocasião para voltar a ver o Culimã primeiro pelos espectadores de todo o mundo, né? Então faz ali uma descrição. É... E também diz que existe uma petição que o diamante seja colocado no museu. Os ativistas, alguns ativistas na África do Sul, e aí a reportagem cita, Tambuksholo Sabelo disse, abre aspas, o Culimã deve ser devolvido à África do Sul com efeito imediato. Os minerais do nosso país e de outros países continuam a beneficiar a Grã-Bretanha à custa do povo. E diz que hoje esse diamante está avaliado em 350 milhões de libras esterlinas. Então a gente quer aqui, nesse canal de Africanidades Conectadas, destoar um pouco desse cerimonial celebrativo que mostra uma rainha quase semideusa. É verdade que nesse evento, nesse ritual de passagem, estiveram lideranças de todo mundo, inclusive o governo brasileiro, porque é uma, uma celebração de Estado. Vimos lá muitas lideranças africanas também. Mas isso não nos dá o direito de esconder o outro lado da história. Eu lembro-me que em 2001, quando nós estivemos na Conferência de Durban, na África do Sul, alguns grupos discutiram a necessidade de uma reparação histórica, né, pelos, pelo que os europeus, os colonizadores, fizeram em África. É bom lembrar que existem precedentes. É bom lembrar que após Auschwitz, que após a perseguição do nazismo aos judeus, houve reparações ao povo judeu. E a construção do Estado de Israel é uma forma de reparação. Então, por que não reparar as vítimas da colonização em África que sofreram e sofrem ainda as mazelas daquela colonização? Então, nós queremos registrar de forma hoje excepcional essa nossa visão crítica sobre o reinado e o passamento da rainha Elizabeth II, sobretudo a partir do olhar das vítimas. Continue conosco, divulguem nosso canal, participem, dê a sua opinião e também as sugestões para tratarmos aqui sobre temas relacionados entre a África e a diáspora africana. Um forte e grande abraço.